Oi, gente, tudo bom? Aí, gostasse, Ricardinho? Pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aqui do 7º ano, tá bom? Quem me acompanha hoje aqui é o professor Ricardinho Matemática. Corta para Ricardinho aí, Billy, por favor. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal do 7º ano. Bom dia a todos. Pedro hoje tá bem animado. Aproveita a aula de hoje aí que vai ser top, hein, galera? Sempre as aulas aqui Top. são bem tops de verdade, como o meu amigo Walter Júnior gosta bastante aí dessa palavra top. Ele é um fã dessa palavra, então um abraço, meu amigo, para você. Hoje vamos continuar aí nossos estudos sobre a parte de geometria. E aí a gente viu, né, essa questão da geometria que está bastante presente aí no nosso dia a dia. E hoje a gente vai continuar aí, professor, vendo alguns outros elementos e algumas outras peculiaridades que a gente estava falando aí em relação ao estudo de polígonos, tá bom? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir aí e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador ou também da televisão, certo? Então você tem aí várias ferramentas que você pode estar acompanhando aí e assistindo às nossas aulas, tá bom? Então, se você já está assistindo aí essa aula através do nosso aplicativo, seja muito bem-vindo aí. O professor Ricardo está de olho ali no chat e a participação de vocês é bastante importante aqui nas nossas aulas, tá? Se você está assistindo essa aula ao vivo aí com a gente através da TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha para você fazer o download aí do nosso app, do nosso aplicativo, certo? Através dele é que você pode participar aqui ao vivo com a gente do chat, falando, contando aí o seu nome, falando aí a escola que você estuda de forma presencial. Você pode também estar interagindo conosco, respondendo algum probleminha que a gente possa citar aqui, citar algum exemplo aí de um polígono, tá? Então, se você está online aí, já vou passar uma tarefinha aí para você. Olhe aí ao seu redor e me diga aí os polígonos que você está vendo, tá? Por exemplo, professor, estou vendo aqui um quadrilátero relacionado ao armário de casa. Eu estou vendo aqui um triângulo relacionado aos pés da cadeira da minha avó, tá? Então, a gente já classificou esses polígonos aí, então você é só contar aí o número de lados e dizer o seu nome, que foi o que a gente fez aí nas aulas anteriores. Então, a participação de vocês aí no chat é bastante importante, certo? Então, se você ainda não fez o download do nosso aplicativo, faça o download. Você tem a opção também, além do QR Code, de pesquisar aí na sua loja de aplicativo, colocar lá o nome Educa Recife, já vai aparecer. Faça o download, login e senha, né, a matrícula e o dia do seu nascimento como senha, certo? E vem participar da aula aqui com a gente, tá bom? Outro aviso bastante importante, que eu não me canso de falar, é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá você pode assistir todas as aulas de todas as disciplinas por ordem cronológica. E lá, nessas aulas, na descrição do vídeo, tem lá o tema da aula e tem também os professores que lecionaram, ou seja, que deram essa aula para você. Então, você pode ir lá na playlist do 7º ano, clicou numa aula lá, vai ter lá, ó, aula dia tal de matemática. Então, quando você clicar, vai estar lá embaixo na descrição o assunto e vai estar também os professores, né, que lecionaram aí essa aula para você, tá bom? Então, os recadinhos foram dados. Vou passar para o professor Ricardo para ele dar o bom dia aí, certo? Pode falar também, professor, um pouquinho sobre os polígonos, vontade, certo? né? E a gente aí começa a nossa aula de hoje. Bom dia, galerinha. Bom dia a todos novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês aí que estão ao vivo, é bom dia, né? A todos que estão no YouTube, o horário que vocês estiverem aí, é tranquilo. Bom, esse tema de polígonos aí, ele é importante porque no 8º ano, você vai precisar desse conteúdo. Se for pesquisar as aulas lá de polígono, vai precisar dessa base poligonal do professor Pedro. E aí, essa parte inicial é interessante porque você vê
todos os momentos dos polígonos, seja lá triângulos, quadriláteros, que é de 4 lados, triângulos, 3 lados, Pedro já falou na aula anterior isso, pentágono, 5 lados, hexágono, 6, heptágono, 7, octógono, que Pedro comentou a respeito lá do MMA, do ringue lá, né? E também o quadrilátero do boxe, lá são diferenças de rings, né? Você observa. Tem o eneágono, 9 lados, o decágono, 10, um decágono, dodecágono, pentadecágono, icoságono, que é 20 lados. Então vocês viram isso com o Pedro numa revisãozinha na aula anterior. E aproveitem, porque precisa dessa base todinha para quando chegar lá no ano que vem, vocês têm aí um suporte legal para misturar isso aí com ângulos e a gente desenvolver aí um trabalho legal, não é isso, Pedro? Isso mesmo, professor. Então, lembre-se que matemática é sempre uma construção aí de conhecimento. Então, a gente vem aí já do 5º ano, do 6º ano, te dando a ideia de linhas, te dando a ideia de segmento de reta, né? Das noções primitivas aí da geometria, do ponto, da reta, do plano, dos ângulos. E a gente está juntando isso aqui e verificando a ideia aí dos polígonos, que também a gente vai pegar essa ideia dos polígonos e você vai utilizar no 8º, no 9º e também no ensino médio. Então, não deixa de prestar atenção e tirar suas dúvidas sobre a aula de hoje, tá bom? Papel e caneta na mão, caderninho, sentadinho, na mesinha e vamos começar a nossa aula de hoje, relembrando o que a gente viu aí nas aulas anteriores e, claro, adicionando aí mais conhecimentos, mais termos aí, para você colocar dentro da sua caixola, beleza? Então, a gente viu aí que, antes de definir os polígonos, a gente viu aí a questão da linha poligonal e vimos também aí a questão da linha não poligonal. Então, a gente viu aí a questão do segmento, certo? Da linha poligonal. Vimos também a questão das curvas relacionado aí à linha não poligonal. Depois, a gente classificou essas linhas poligonais como abertas e como fechadas, tá? Isso aí tá bastante intuitivo aí para você, beleza? Depois disso, a gente viu que um polígono, ele era uma linha poligonal que fechada, certo? Para ser um polígono tem que ser uma linha poligonal, tem que ser composta aí por segmentos, que são essas linhas, e também tem que se fechar, beleza? Então, saímos lá de linha poligonal e de linha não poligonal e definimos aí a ideia dos polígonos. Essas linhas poligonais, tá? Já é um conhecimento a mais, tá bom? Na aula de hoje. Essas linhas poligonais aqui, ó, elas, além de ser abertas ou fechadas, elas são chamadas também de simples e são chamadas de linhas poligonais o quê? Não simples. Então, qual é a diferença aí das linhas poligonais? Simples e não simples. A gente tem aqui, ó, que as linhas poligonais simples, essas linhas, elas não se cruzam, tá bom? E nas linhas poligonais não simples, essas linhas poligonais, elas se cruzam em algum momento. Então, não precisa se cruzar mais de 2 vezes, 4, 5 vezes, não. Se cruzou uma única vez, já é uma linha poligonal não simples. Então, observa que essas linhas poligonais, elas podem receber 4 classificações. Elas podem ser simples, não simples, abertas ou fechadas, tá bom? Então, pode notar aqui, ó, que eu tenho 2 exemplos de linhas poligonais abertas, tá? Pode notar que elas não se fecham, né, em nenhum momento. E eu tenho aqui uma linha poligonal simples, quando essas linhas não se cruzam, e uma linha poligonal não simples, quando elas o quê? Se cruzam. Então, daí, a gente pode classificar elas de 4 formas. Eu posso ter linhas poligonais aí, aberta e simples, posso ter linhas poligonais aberta e não simples, posso ter as linhas poligonais também fechadas, fechadas e simples, e fechadas e não simples, beleza? Agora, claro, isso é para as linhas poligonais, tá? Tem que ter reta. Se tiver aí uma curva, tá? Já é uma linha não poligonal e acabou-se o papo, tá bom? Então, se você encontrar aí algum exemplo do seu dia a dia, por exemplo, professor, como é que a gente desenha aí um peixe, né? A gente desenha o peixe, pelo menos eu quando era criança, né? O pessoal hoje em dia deve fazer um negócio em 3D, o peixe já anda, mas
nada, né, professor? Que É, o peixe esse não peixe vai aí andar, tá. né? Peixe com perna não existe. Mas eu desenhava um peixinho, eu fazia um X, né? Ou seja, duas linhas poligonais aí, não simples, mas depois eu fazia uma curvinha. Essa curva, né, dava a ideia de uma linha não poligonal. Então aquilo ali já não é um polígono, já é classificado aí como uma linha não poligonal, beleza? Então vamos praticar essa ideia aí que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho aqui, ó, esse segmento aí, Billy parece que lê meu pensamento. Ó, eu tenho aí essa imagem e pode notar que essa imagem aí, ela é formada aí por uma curva, né? Então, se eu tenho uma curva aí, eu já tenho uma linha não poligonal, tá? Na letra B, eu tenho essa figura aí. Então, essa figura é formada por linhas poligonais. Show de bola. Mas essas linhas poligonais, elas são abertas ou fechadas? Abertas. E elas são simples ou não simples? Elas são simples porque elas não estão o quê? Se cruzando. Então eu tenho aí uma linha poligonal aberta e simples, certo? Na letrinha C aí, eu tenho um exemplinho, ó. Pode notar que isso aí lembra, é uma região plana, né? Mas que nos lembra uma casquinha de sorvete, né, professor? Um sorvetinho, né? Um sorvetinho de leve, um misto. Eu gosto de misto, que é baunilha com chocolate. E tu, Dalila, gosta de misto também? Ou só baunilha? De misto, né? Show de bola. Com caldas de caramelo. Então aí, ó, eu tenho duas linhas poligonais. Então, opa, é linha poligonal, professor? Não. Pode notar que eu tenho uma curvinha aí, ó. Se eu tenho uma curva, eu tenho uma linha não poligonal. Beleza? Na letra D, eu tenho aí, ó, esta região formadinha aí. Pode notar que essa região, ela é aberta, tá? Ou seja, ela não se fecha aí. E também as linhas poligonais, elas não se cruzam. Então, eu tenho aí uma linha poligonal aberta e simples. Belezinha? Na letra E, eu tenho aí, ó, uma estrela, né? Como a gente desenha uma estrela. Eu fazia muito isso no meu caderno também. Pode notar que eu tenho aí uma região fechada, tá? Sendo que essa região fechada aí, ela se cruza e se cruza em vários pontos. Então, eu tenho uma região fechada e não simples. Na letra F, também a mesma ideia. Ó. Eu tenho uma linha poligonal fechada e que se cruzam aí em um ponto. Então, eu tenho uma linha poligonal fechada e não simples. Ficou claro aí, né, galera? Adicionamos aí hoje mais dois conhecimentos, que são as linhas poligonais simples e as linhas poligonais aí não simples, tá bom? Não se perca. Mais dois conhecimentos aí para vocês, que o professor Ricardinho deu spoiler ontem aqui, né? Que a gente vai falar aí sobre os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Esses polígonos não convexos, eles também são chamados de côncavo, tá bom? Então, já anote aí no seu caderno que a gente pode chamar também os polígonos não convexos de côncavos, tá? E aí, ó, eu coloquei um polígono aí, certo? Esse polígono aí, ele tem, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5 lados. E um polígono que apresenta 5 lados, ele é chamado de pentágono, tá bom? E eu quero saber se esse polígono ele é convexo ou não convexo, tá? Como é que eu faço isso, Pedro? A gente faz o seguinte aqui, ó. A gente pega dois pontos que esteja dentro do polígono, dois pontos qualquer. Então eu peguei esses dois pontinhos aí e a gente vai traçar um segmento de reta que ligue esses dois pontos. Beleza? Pergunta: esse segmento de reta aí que está ligando esses dois pontos, todo ele está dentro do polígono ou não? Está, certo? E aí você vai fazer isso, tá? De novo aí, ó, peguei mais dois pontinhos aí, azuis, tracei um segmento. Nota que esse segmento está todo dentro do polígono. Peguei mais dois pontinhos aí, ó, verdezinhos, e tracei um segmento. O segmento está todo ele dentro do polígono. Ah, Pedro, tu vai ficar fazendo isso aí o dia todinho? Não, galera. A ideia de ser um polígono convexo ou não convexo é justamente essa. É você procurar dois pontos que estão dentro desse polígono, de modo que, quando você traçar o segmento, fique um pedacinho do lado de fora. Se você não encontrar isso,
esse polígono ele é chamado de polígono convexo, tá? Se você encontrar isso, ele é chamado de polígono não convexo, tá bom? Então, pode notar que se eu pegar qualquer dois pontos dentro desse polígono e traçar um segmento de reta, todo esse segmento está dentro do polígono, classificando ele assim como um polígono convexo. Agora observa esse outro exemplinho que eu trouxe aqui, ó. Vou fazer a mesma ideia. Coloca bem grandão aí, Billy, por favor. Eu tenho aí, ó, dois pontinhos, tracei um segmento. Note que todo esse segmento está dentro da onde? Está dentro do polígono, beleza? Peguei mais dois exemplinhos aí, ó, dois pontinhos e tracei um segmento. Todo o segmento está dentro do polígono. Peguei aqui o verde, ó, dois pontinhos que estão dentro do polígono e tracei aí um segmento. Opa, note agora que tem um pedacinho aí, certo? Que está do lado de fora do polígono. Quando isso acontece, eu tenho aí que o polígono, ele é um polígono não convexo. Deu para entender aí a relação? Então não precisa você ficar procurando aí, construindo dois pontos e traçando segmento. Construindo dois pontos e traçando segmento. Não precisa, tá? Basta você procurar um segmento só que fique um pedacinho do lado de fora. Se você encontrar esse pedacinho aí do lado de fora, ele já é não convexo. Se você vê que não vai encontrar, o polígono ele é chamado de polígono convexo. Beleza? A ideia também de você classificar esses polígonos entre convexo e côncavo, né, o não convexo, é também em relação aos seus ângulos. Note a importância de você ter o entendimento das nossas aulas anteriores, e não só as aulas anteriores desse ano, mas as aulas anteriores de anos passados, tá bom? Então lembra aí que a gente já teve aula de classificação dos ângulos. A gente viu aí que a gente pode classificar esses ângulos de acordo com a sua abertura. E aí a gente classifica esses ângulos como agudo, né, que são ângulos que estão entre 0 grau e 90 graus. A gente tem aí os ângulos obtusos, que são ângulos que são maiores que 90 e menores que 180 graus. Temos a classificação dos ângulos exatos, né, que são ângulos o quê? O reto, que é um ângulo igual a 90 graus. A gente tem o nulo, que é igual a 0 grau. Temos o ângulo de uma volta completa, que ele é igual a 360 graus. E temos também o ângulo raso, que é igual a 180 graus. Mas também a gente tem um ângulo que é classificado, que, pasmem, a gente não encontra muito essa classificação, inclusive nos livros didáticos, tá bom? Que é chamado justamente do ângulo côncavo. Então, opa, ó, o ângulo côncavo, falei aqui dos polígonos côncavos, e esse nome, ele é classificado como polígono côncavo justamente pela a classificação dos ângulos côncavos. Quando é que um ângulo ele é chamado de um ângulo côncavo? São ângulos que são maiores que 180 graus e menores que 360, certo? Então, pode observar aqui, ó, que este ângulozinho aqui, que foi formado neste polígono aqui, ele é um ângulo côncavo. Ele é um ângulo maior que 180. Porque para ele ser de 180, eu teria que ou continuar construindo esse segmento aqui, então pode notar que ele é maior, ou continuar construindo esse segmento aqui, então pode notar que eu tenho uma abertura aí maior, certo? Então, se você encontrar um polígono que apresente um ângulo côncavo, logo, aquele polígono ali, ele é classificado como um polígono côncavo ou um polígono não convexo. Belezinha? Fixou aí na sua mente a ideia de polígonos convexos e não convexos. Ricardinho, fale comigo. Olha aí, tá vendo a diferença, pessoal, de você perceber o que é um polígono côncavo e o não côncavo ou convexo, ou como perceber isso rápido? A dica que Pedro deu, só traçar essa retazinha no meio da figura. Se você encontrar dois pontos aí, esses dois pontos passar, nem que seja um pedacinho da reta fora da figura, você já sabe que é um não convexo ou côncavo, né? Você então já percebe isso na hora. Até pelo desenho você vai se familiarizar quando começar a fazer várias vezes. Vai ver vários tipos de desenho que, quando tiver uma curva já fazendo um Vzinho, algo desse tipo, você já vai perceber
que vai ter essa ponta fora da curva, né? Então, fica fácil perceber, tranquilo, com as dicas de Pedro, né, pessoal? Vamos embora, Pedro. Show de bola, professor. Sempre trazendo comentários aqui tops de verdade. Agora, veja só. A gente tem aqui, ó, a prática desses exemplos aí que eu falei para você em relação aos polígonos, tá bom? Então, eu coloquei aí alguns exemplos para a gente classificar esses polígonos como polígono côncavo ou polígono convexo, beleza? Então, na letra A aí, ó, eu tenho um quadrilátero, né, que é um polígono que apresenta aí 4 ladinhos e quero saber se ele é côncavo ou convexo. Então, peguei aí, ó, só exemplinho aí para você notar. Ó. 2 pontos e tracei um segmento. Ele está todo ele dentro desse polígono, tá bom? Fiz outro traço também para você observar que não importa. Nesse polígono aí, se você pegar 2 pontos qualquer e traçar um segmento de reta, esse segmento vai estar dentro do polígono, classificando ele assim como um polígono convexo, tá bom? Pode olhar aí na letra B, ó, que a gente já tem um ângulo côncavo ali, ó, tá? Então, eu coloquei aqui esse tracinho, mas eu quero mostrar é esse aqui, ó. Esse tracinho aqui, ele deixa um pedacinho fora do polígono, constatando aí um ângulo côncavo, tá? Transformando ele assim em um polígono não convexo, beleza? Tenho aí, ó, a letra C e a letrinha D. Na letra C, eu tenho um polígono que tem 5 lados, ou seja, eu tenho aí um pentágono. Então, pode notar que se você pega aí qualquer 2 pontos, tá? Dentro desse polígono e traça um segmento, esse segmento vai estar dentro do polígono, classificando ele assim como polígono convexo. Já na letra D, eu tenho um polígono que tem quantos lados aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ladinhos aí, transformando ele em um hexágono. E pode notar aí, ó, que eu tracei esse segmento aqui só para exemplificar, né? Mas esse segmento aqui, ó, temos aí um polígono não convexo. E se eu traço aqui também, ó, eu também tenho um segmento que está fora aí desse polígono, tá bom? Então pode notar que nesse hexágono aqui eu tenho 2 ângulos aí côncavos, ou seja, 2 ângulos maiores que 180 graus. Belezinha, galerinha? Então, já aprendemos aí 4 nomes somente na aula de hoje. A gente viu aí as linhas poligonais simples e não simples, as suas diferenças, e vimos também os polígonos convexos e não convexos, tá bom? E o último conhecimento aí da aula de hoje é em relação, penúltimo, tá? O último é já. É a indicação de um dos elementos de um polígono, tá bom? Então, observe aqui, a gente viu na aula passada que um polígono, ele tem 3 elementos principais. A gente tem aí os lados, os vértices e os ângulos. E a gente identifica esses lados, vértices e ângulos, cada um de uma forma diferente. Vamos ver? Veja só, os lados do polígono, a gente indica ele com letrinhas minúsculas do nosso alfabeto, tá? Já os vértices, a gente indica ele com letras maiúsculas do nosso alfabeto e os ângulos, a gente indica eles com letras minúsculas do alfabeto grego, tá bom? Então, observe aí, ó. Eu tenho os lados, ó, esse ladinho aqui, ó, eu chamei de Azinho, esse ladinho aqui de Bzinho e esse ladinho aqui de Czinho, certo? Então, os lados aí com letras minúsculas. Já os vértices, eu coloquei aqui, ó, com letras maiúsculas do nosso alfabeto. E, geralmente, tá? Posso mudar, Pedro? Posso. Mas, geralmente, a gente sempre coloca aqui, ó, o lado oposto ao ângulo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse vértice A, então aqui eu tenho um ângulo Azinho. Vértice B, o lado oposto aqui, ó, é o lado Bzinho e assim por diante, tá bom? E os ângulos, a gente pode indicar eles com letras minúsculas do alfabeto grego, tá? Eu coloquei aqui 3 letras gregas, certo? Mas eu também posso indicar com letras minúsculas do alfabeto, do nosso alfabeto, e colocar um acento circunflexo nele, indicando aí a ideia do ângulo. Show de bola? E os polígonos regulares,
que foi outro spoiler do professor Ricardinho, certo? Que ele falou ontem aí para vocês, é o seguinte: a gente estudou aí os polígonos, né? Vimos a definição, vimos a classificação desses polígonos, certo? E a gente tem aí os polígonos regulares. Quando é que um polígono ele é regular? Um polígono, galera, ele é regular quando ele apresenta todos os seus lados e todos os seus ângulos de medidas iguais, certo? Lados e ângulos com a mesma medida, certo? Então, se você tem aí um quadrilátero que um desses lados é igual a 4, todos os outros lados terão medidas igual a 4. E os seus ângulos também, beleza? Então, vocês vão ver aí nas aulas com o professor Ricardo, por exemplo, do 8º ano, tá? Como é que eu calculo as medidas desses ângulos, certo? Mas aí é um tema para uma próxima aula, né, professor? A gente vai se ater apenas à definição aí dos polígonos regulares. Então, esses polígonos regulares, eles recebem um nome especial também, tá? Quando um triângulo, ele é um triângulo regular, ou seja, todos os lados e ângulos de mesma medida, a gente tem aqui, ó, um triângulo equilátero, beleza? Quando eu tenho um quadrilátero que tem todos os lados e ângulos de mesma medida, eu tenho aqui um quadrado. E de 5, ou seja, de pentágono em diante, basta você acrescentar a palavrinha regular. Então, se eu digo assim, ó, um decágono regular, então você já sabe que decágono é um polígono que tem 10 lados, e esses 10 lados têm a mesma medida, e esses 10 ângulos também têm a mesma medida. Belezinha? Show de bola. Professor Ricardinho, estouramos o tempo. Bum! Dê só tchau aí, vá. Tchau, galera. Show de bola. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus. E fui! Diferente hoje. Poxa, pensei que ia...